2 Coríntios, capítulo 4. Dar aquela sequência do capítulo 4 de 2 Coríntios. Capítulo 4. Hoje vou ler do versículo 7 até o versículo 12. Vamos ler juntos do 7 ao 12, 2 Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vamos ler junto, irmãos. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste o nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos orar. Pai querido, necessitamos tanto da iluminação, da explicação, da revelação do Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, Pai. Nós necessitamos de Ti. Sabemos que tudo vem de Ti e que a nossa suficiência está em Ti. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido na ministração da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. A segunda carta aos Coríntios fala muito de uma biografia de Paulo, né? Nós vemos, Paulo conta muito sobre o seu próprio sofrimento, a sua vida dentro do ministério. E nós estamos justo falando, amados irmãos, o caráter desse ministério sobrenatural e quais as incumbências nossas e o que é para nós a relevância do ministério. Afinal de contas, o que é ministério? Ministério é serviço. Serviço. Quando a pessoa fala assim, aquele lá é o ministro, ele deveria ser um serviçal. Dentro do que quer dizer ministro, quando você vê aqueles navios antigos, e aquelas pessoas que estavam no porão, fazendo com que aquela alavanca dirigisse aquele navio, né? Ali eram os ministros. Então o ministro não foi chamado para só levar a palavra de Deus. O ministro foi chamado para servir. Jesus fala muito sobre isso. Eu vim para dar e servir. E isso deve ser em relação à igreja de Cristo. Por isso, diante desse capítulo 4, que fala sobre esse ministério, e quais as incumbências desse ministério em relação à nossa vida, quer dizer, o nosso serviço, Paulo está falando só dele, está falando muitas vezes nós, porque fala da igreja. Você não pode separar Cristo da igreja. Se você fala em Cristo, você vê a igreja. Deveria, quando se falar da igreja, você ver Cristo. Porque você não pode separar o cabeça do corpo, que é Cristo, a igreja. E a igreja, meus irmãos, é a manifestação de Cristo. Então a igreja deveria ser a manifestação de Cristo aonde? No nosso lar, no nosso relacionamento conjugal. E a palavra de Deus é tão ampla no sentido dessas colocações. Ao mesmo tempo que Efésios, de 1 a 3, fala da posição que Cristo nos colocou devido à sua morte naquela cruz. E você vê no Efésios 1, do 3 ao 14, 7 glórias da igreja. Amados irmãos, quando você entra no capítulo 5, ele vai dizer, olha, vocês como filhos de Deus, eleitos por Deus, vocês devem andar em amor. Vocês devem andar na luz. Vocês devem andar com sabedoria, prudência. E ele vai dizer, esposas, sede submissas a vossos maridos no Senhor. E maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja.
Ele vai dizer: pais, eduque seus filhos no caminho do Senhor. Filhos, honra seu pai e sua mãe, para que prolongue seus dias na terra e tudo te vá bem. Ele diz: patrões, trate os seus empregados como ao Senhor. Empregados, trabalhem como ao Senhor. Então, amados irmãos, este para nós é o ministério de servir. Mas, amados irmãos, primeiro vem o evangelho da graça de Deus. E Paulo vai dizer que esse evangelho da graça de Deus é devido à misericórdia de Deus. Porque aqui ninguém foi alcançado pela graça de Deus, se não fosse o evangelho da misericórdia e da graça de Deus. E o evangelho é o poder de Deus para salvar todos os pecadores. Esse evangelho, amados irmãos, não pode ser uma coisa teórica. A salvação é uma mudança radical nas nossas vidas. Antes nós andávamos nas trevas. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor, no reino da luz. E ele vai dizer: vocês, como filhos de Deus, andem na luz. Sigam a luz. A luz é Cristo e é a verdade. A luz revela a verdade. Salmo 36 diz assim: na tua luz, qual é a luz de Deus? O seu Filho. Eu vejo a luz, eu vejo a verdade. Eu vejo a mim mesmo, mas vejo o meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Então esse texto aqui, amados irmãos, ele tem, se não podemos dizer, dividir em vários modos, mas 3 partes principais. A primeira vai falar sobre a grandiosidade e a vitória do Evangelho. Depois daqueles que já ganharam o Evangelho, foram salvos por Cristo Jesus, que são o vaso de barro, que somos nós, existe dentro de nós agora vida e luz. Mas também, amados irmãos, esse vaso precisa ser trabalhado pela graça de Deus para dar um testemunho. Amados irmãos, se você olhar para a igreja de 1 Coríntios, não havia um testemunho. E eram crianças. Mas se você olha 2 Coríntios, se arrependeram, há um testemunho. Paulo vai dizer: agora vocês têm o bom perfume de Cristo. Agora sabe o que é? O Espírito Santo está escrevendo a carta de Cristo em seus corações. Vocês são uma carta de Cristo. Quem lê vai dizer: bom, isso aqui é de Cristo. E aqui ele vai dizer: vocês são vaso de barro, onde a excelência do poder de Deus está dentro de vocês. Aqui é a segunda parte, amados irmãos, de ser conformados à imagem e semelhança de Jesus. Quando você vai na terceira parte, você vai ver que nós aguardamos Jesus voltar e nós vamos ressuscitar com Ele. E na quarta parte ele vai dizer: olha, nesse mundo você vai ter tribulações e aflições, mas você deve comparar as aflições desse mundo e a glória do céu. Você deve comparar aquele que é visível e aquele que é invisível. O que vocês estão esperando? A volta de Jesus. Então você vê mais ou menos 4 colocações, 4 aspectos em relação a isso. Então as obras do homem espiritual é uma sequência divina na experiência espiritual. Primeiro a salvação, é o novo nascimento. Que há uma confusão em relação ao novo nascimento. Porque muitas vezes acha que nasceu de novo porque você mudou de igreja, você mudou de religião, e você foi batizado naquela religião, porque aquela religião salva. Irmão, religião não salva. Quem salva é Cristo. E o batismo é o batismo em Cristo. E o batismo em Cristo, amados irmãos, é uma analogia profunda e real de que quando Cristo morreu, morremos com Ele. Está em Romanos capítulo 6. E quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E quando ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para novidade de vida. O próprio texto de Coríntios, 2 Coríntios 5, vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é dentro desse contexto, amados irmãos, que Paulo chama a atenção da igreja, chama a atenção de mim. Todos nós somos ministros. Nós temos um ministério. Infelizmente, muitos dos ministérios, hoje, as pessoas delegaram. Marido, você tem um ministério. Ministério seu na sua casa é ser um homem da palavra de Deus. É você servir. É você orientar a sua esposa dentro da palavra de Deus. Conduzir o seu lar dentro da palavra de Deus. Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Fala, Oswaldo, isso é impossível. Quem vai fazer isso?
Deus não é tolo. Se Deus disse que você deve amar, sabe o que Ele fez comigo e você? Ele derramou o seu amor através do Espírito Santo de Deus e colocou dentro de nós. Então Ele vai dizer, olha, o ministério seu de mãe. Ah, irmãos, o mundo evangélico jogou fora o ministério de mães. O que mais a gente vê hoje, mães casadas com filhos, trabalhando o dia todo. Seus filhos estão terceirizados, mas a Bíblia não confere. Tito 2 vai dizer, não, as mães devem cuidar dos seus filhos, ser boas donas de casa. Ela pode ajudar seu marido, claro que pode, tem vários modos de ajudar. Desde que não interfira o andamento do seu lar. Ministério, amados irmãos. Ministérios dos filhos, amar os seus pais. Presta atenção, tudo isso deve ter uma fonte. A fonte é amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amando a minha esposa cada vez mais. Se eu amo a Deus, eu sou mais submisso ao meu marido no Senhor. Se eu amo a Deus, a minha casa, o meu lar, a minha família é uma prioridade. Se eu amo a Deus, você como patrão, você deve cuidar, tratar bem os seus empregados. E como empregado, você deve amar a Deus, você deve trabalhar como se ninguém tivesse visto. Você sabe que o maior problema no posto de saúde que eu trabalho? Só que o maior, eles tacam na minha cara isso daí. Ele diz, está vendo? Ela é evangélica. Fica no celular, não trabalha, todo mundo trabalhando, e ela no celular. Eu sou crente. Ah, amados irmãos, Deus está procurando um testemunho. Testemunho do que é realmente ser um cristão. Então, primeiro é salvação, do versículo 1 a 6. Segundo, é santificação, que nós vamos ver, amados irmãos, que é o texto que ele diz no 3,18. Porque antes estava encoberto por um véu, lá diz Moisés, mas agora tirou esse véu. O véu foi rasgado de cima até embaixo, que é uma obra de Deus agora, amados irmãos. E ele vai dizer no 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, refletindo, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Aonde que está esse Senhor? A glória do Senhor no céu. Ele vai dizer, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Isso quer dizer, parecidos com Jesus. Irmãos, o que mais a esposa quer do seu marido é ser parecido com Jesus. O que mais o marido espera da sua esposa é ser parecido com Jesus. O que mais nossos filhos esperam que nós, como pais, sejamos parecidos com Jesus. É um testemunho, amados irmãos. Paulo está dizendo aqui, é um testemunho, você recebeu o Evangelho. Então há uma santificação, o capítulo 4, versículo 7 a 11, a 12, que nós vamos ver. E ele vai dizer sobre o serviço, que é o versículo 12. Então tudo isso daqui, serviço, as obras são resultados da fé, do Evangelho da graça de Deus. É resultado natural do amor de Deus que é derramado em nossos corações. É resultado natural da vida de Cristo que nós temos dentro de nós. O que nós temos em nós? A vida de Cristo. Então, quando ele pega o texto, agora a partir do versículo 4, que ele faz 7, então eu e você, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Talvez isso seja o grande desafio da igreja. Amar a Cristo do modo real, crescente, uma devoção a Cristo. Mas irmãos, o mundo está olhando não no geral a sua roupa, também, e você deve andar de modo decente, mas está olhando o seu testemunho. Mas irmãos, quando nós saímos daqui, o mundo está olhando para nós. Como é que eles se casam, como é que eles vivem a vida conjugal. Não estou falando que não tenha dificuldade, todos nós temos. Mas como que eles resolvem os seus problemas? Porque eles resolvem aos pés do Senhor. Eles resolvem através da palavra de Deus. Como é que eles educam os seus filhos? Como é que eles reagem no mundo, às festas do mundo, o que o mundo faz? Onde que os crentes estão? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos luzeiros para o mundo em trevas. Mas onde está a luz?
Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo que você deve ser. Ele está dizendo que você é. Você nasceu, é filho da luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas. Terá a luz da vida, é dentro. É Cristo em nós agora. Então como é que nós estamos andando diante, amados irmãos, desse mundo tenebroso? Nós compactuamos com o que o mundo faz? Nós achamos que o mundo está certo? Para nós levarmos vantagem, nós fazemos coisas que o mundo faz? Para não desagradar as pessoas, nós simplesmente dizemos o que as pessoas gostam de ouvir? Ah, irmãos, a igreja ainda não está preparada, mas a igreja vai ser preparada. E você, presta atenção, nunca na história da igreja, a igreja foi parada sem a fornalha, sem as provações. O meio de Deus preparar a igreja, amados irmãos, é trazer um grande avivamento na igreja. Volta a palavra de Deus. Volta a centralidade de Cristo. Volta a centralidade da cruz. Volta a centralidade do Espírito Santo. Mas diante das provações, Deus vai depurando o ouro. Através do quê? Da fornalha das provações. Será que nós estamos preparados, irmãos? Mas ela virá. Não tenha dúvida nenhuma. Nós temos uma responsabilidade evangélica, reside na misericórdia de Deus. Qual a nossa responsabilidade? Resida na misericórdia de Deus. Por que você foi salvo? Ah, porque aceitei Jesus. Não, porque Deus foi misericordioso com você. Porque Deus buscou você. Porque Deus escolheu você. Porque você nunca buscou a Deus, foi Deus que buscou você. Não há um justo sequer, e todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não há nenhum pingo meu e seu de dizer, está vendo? Eu contribuí para ser salvo. Mentira, não contribuiu. Ele se fez por nós redenção, santificação, sabedoria e justiça, para que aquele que se glorie, não glorie em si mesmo, mas glorie no Senhor. Temos uma responsabilidade com a misericórdia de Deus, de sermos o quê? Misericordiosos. Quem? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas não tem misericórdia. Responsabilidade minha, sua, responsabilidade evangélica envolve um conflito de fazer aquilo que é de Deus, que não é Deus. Ele diz no versículo 3, diz assim, não adulterando, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, porque há um Deus desse século que cega o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do evangelho e sejam salvos pela graça de Deus. Há um conflito. Se você vive uma vida cristã, não há esse conflito, meus irmãos, alguma coisa está errada. Há um conflito entre o eu e o Espírito Santo que habita em nós. Olha Romanos 7. Há um conflito entre o mundo e nós. Há um conflito entre Satanás e nós. Esse conflito, meus irmãos, nós vamos ter até a vinda de Jesus. E graças a Deus por Ele. Porque nós vamos saber como é que nós estamos espiritualmente quando vem os conflitos. Nós vamos ver se realmente nós estamos apegados a Cristo ou não. Ou se nós amamos a Cristo ou não. Um conflito. Mas também, amados irmãos, a responsabilidade evangélica existe na confiança. Versículo 5, olha o que ele diz. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. A confiança dele é o amor de Jesus. Judas 21 vai dizer assim, conservai-vos no amor de Deus. João 13:1 vai dizer assim, olha, eu amei até o fim. Quando se vê Romanos 8, vai dizer, ninguém nos separará do amor de Deus. Então uma responsabilidade minha reside nessa confiança, naquilo que Deus fez naquela cruz. Mas também a responsabilidade do evangelho é baseada na soberania divina. Por quê, meus irmãos? Olha o versículo 5. Ele diz assim, porque Deus é quem disse,
E aqui se vai reportar onde? Gênesis capítulo 1. O que Deus disse? Haja luz. E houve luz. Se Deus não falar haja luz para um pecador, ele nunca vai ver a luz. Porque todos nós nascemos cegos, irmãos. Mortos e cegos espiritualmente. E ele diz aqui, olha, é Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Cristo veio fazer? Ele veio revelar ao Pai. Como é que nós conhecemos ao Pai? Como é que Deus resplandeceu em nossos corações? Como é que Ele se revelou a nós? Através do Seu Filho, que nós estamos estudando em Gênesis e vamos continuar amanhã, se Deus permitir. Tudo em volta do Seu Filho. Então, amados irmãos, é baseado na soberania de Deus. Quem é que fez isso? Foi Deus. Como é que Deus fez isso? A sua soberania. Por isso, amados irmãos, nunca alguém pode dizer assim, eu fui a Deus. Você só vai a Deus porque Deus foi a você primeiro. Nunca. Essa é uma pretensão do homem, achar que ele vai a Deus. Não vai a Deus. O que a Bíblia diz? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não foi o perdido que veio buscar e salvar. Foi Deus que veio buscar e salvar o perdido. Paulo, naquele caminho de Damasco, se Deus não resplandecesse a luz, ele continuaria cego do mesmo jeito. Agora Paulo é cego, mas tem a luz. Antes ele via e estava em trevas. Está vendo, amados irmãos, que maravilha? E Deus vai usar Ananias. Quem é Ananias? Um que pertence ao corpo de Cristo. E ele vai lá e ora para que Paulo veja. Eu e você precisamos orar um pelos outros para que possamos enxergar a grandiosidade de Cristo. É o corpo de Cristo, amados irmãos. Paulo primeiro vê a Cristo ressurreto, depois ele vai ver o corpo de Cristo. Na figura de quem? De Ananias. E Ananias ficou até com medo, falou, mas isso aqui que matava o pessoal lá, vai me matar. Ele falou, não, Ananias é um servo de Deus, ele obedece. E ele vai lá, amados irmãos. Você vê que maravilha o corpo de Cristo. Mas Deus colocou em nós vida e luz, que fala da mesma coisa, que é Jesus Cristo. E nós, o que nós somos? Um vaso de barro. Por que Deus não colocou num vaso um vaso mais bonito, né? Por que Deus não colocou aí num cristal que você olha de um lado para o outro? Beleza. Amados irmãos, quando você olha no cristal, você fica olhando o cristal. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele quer ver Cristo. Vaso de barro nós somos. Frágeis, muitas vezes inúteis, indecisos, vacilantes, mas há um poder lá dentro. E o inferno estremece. E todos os inimigos, interno e externo, estremece diante do que está dentro de nós. Quem é que vence o mundo? A fé. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O mundo jaz no maligno, ele é príncipe deste mundo. Mas, irmãos, nós não entendemos. E por isso nós deixamos de usufruir a grandiosidade de quem está habitando em nós, no nosso espírito. É a presença de Cristo através do Espírito Santo em nosso espírito. Mas, Oswaldo, e a nossa alma? Aí nós vamos tratar aqui. Nossa alma, amados irmãos, precisa ser tratada. Por isso a palavra de Deus aqui vai tratar comigo e com você. Então o tesouro em vasos de barro, o tesouro é Cristo. E os vasos? São muitos vasos. Existe um vaso corporativo, que é a igreja. Mas existem muitos membros dessa igreja. Não é membro de uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Existem os membros, são os pequenos vasos.
É como diz 1 Pedro, aquelas pedras que vivem, que nasceram da onde? Da pedra viva que é Cristo. Agora são pequenas pedras. Elas estão sendo edificadas para corpo de santuário de Deus. Esses pequenos vasos agora foram chamados para dar um testemunho. Mas, amados irmãos, você sabe o que é esse vaso? Você sabe quem é você? É um vaso fácil? Não. É um vaso tratável? Não. É um vaso facilmente que ouve a voz de Deus e se rende? Não. É um vaso que obedece voluntariamente, tranquilamente? Não. Tanto é que termina 7 igrejas lá de Apocalipse, o Espírito Santo diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles estão ouvindo? Não. Só 2, Esmirna e Filadélfia. E as outras 5, arrepende. Vocês não estão ouvindo. Amados irmãos, a palavra de Deus também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, é comunhão. Esse vaso precisa ser o quê, então? Ele precisa ser quebrado. Aí você tem o marido que você tem. Você tem a esposa que você tem. E você tem os filhos que você tem. E eu também. E você tem os irmãos da igreja que você tem. E você tem aqueles que trabalham junto com você no seu serviço. Que são o quê? Instrumentos de Deus para quebrar o vaso. Para que manifeste o bom perfume de Cristo. Para que manifeste a vida de Cristo. Aí você não gostou. Fala, não, isso daí não, Zó. Então, irmãos, Deus deu para você a medida. Tem muitas pessoas que falam assim, no meu trabalho, Zó, tem uma pessoa lá que falava, cara, você, aquela pessoa é terrível. Eu falei, é isso mesmo. Porque você é terrível, Deus colocou um terrível lá para tratar com você. Como é que Deus vai tratar com Jacó? Vai para Labão. Vai lá para o seu tio. O que ele é? Um ladrão, enganador. Vai você lá. Põe lá 20 anos sendo enganado. Aí vai para o vale de Jaboque. O que Deus está fazendo com Jacó? Quebrando Jacó. O que Deus está fazendo comigo e com você? Nos quebrando. Para quê? Para que nós não confiemos em nós, não dependamos de nós, não ponhamos esperança em nós. Eu ponho esperança na minha pregação, eu tenho esperança em mim. Irmãos, que engano é esse? Que engano, irmão. A gente fala muitas vezes, eu tenho esperança na educação que o meu Deus deu para os meus filhos. Está certo, graças a Deus, nós devemos dar, mas tenha esperança em Deus. Cuidado, irmãos, colocar você à frente de Deus. O poder vem dele. Então, são vasos feitos da terra, comuns, pouco valor, indignos, frágeis, fracos, opacos. Muitas vezes desprezíveis. E são opacos. Se você for ver a igreja, lá no Apocalipse 21, vai dizer transparente. Porque o nosso Senhor é transparente. Graças a Deus, um dia vamos estar desse jeito. Mas enquanto está aqui, Deus está tratando com o vaso, tirando esse opaco do vaso. Para quê? Para que quando as pessoas vejam, não vejam o vaso. E como é que as pessoas vão ver Cristo? Através da nossa alma. Sentimentos, nossa mente, nosso coração, nosso falar, nosso andar, nosso comunicar, nosso reagir. Como é que nós tratamos as circunstâncias difíceis? Como é que nós tratamos nossos inimigos? Como é que nós tratamos aquele que nos faz mal? Então nós vamos ver que esse vaso, amados irmãos, ele tem que ser quebrado. E Deus vai quebrar e está quebrando. Pode ser devagarzinho, mas Deus está quebrando. É que nem aquele homem, já contei várias vezes aqui, que contou, foi o irmão Glênio. E tinha um irmão que passava, conhecia o vizinho, gente boa, um pedreiro, né? Ele passava e pregava o evangelho para ele, todas as vezes. Ô irmão, não esqueça de Cristo, tal, tal. Aí, ele
Ele falou, não, essa pedra é muito dura. E continua. Aí um dia ele passou lá e não viu esse pedreiro. Aí ele procurou o filho do pedreiro e falou, não, meu pai faleceu. Meu pai mandou um recado para você antes de morrer. Fala para ele que a pedra quebrou. Irmãos, é isso que você temos que falar para as pessoas. O vaso quebrou. A inimizade acabou. A falta de perdão acabou. A reconciliação está aí. Porque o vaso quebrou. Quem é que está lá? Aquele que é manso e humilde. Aquele que é amor, que é graça. Aquele que é misericórdia. E se você for ver, foram os frutos do Espírito Santo de Deus. Esse vaso tem que ser quebrado, mas o tesouro e os vasos de barro estão juntos, mas são opostos. São opostos. Eu e Cristo, nós somos opostos. Cristo manda amar, a gente quer odiar. Cristo manda perdoar, a gente não quer perdoar. Cristo diz, não tem amargura, você quer ter amargura, vai ter amargura. Deus diz, reconcilia, você não quer reconciliar. É o oposto, amados irmãos. E como é que Deus vai tratar esse vaso? Ele vai tratar com aquilo que você e muita gente não gosta de ouvir. O caminho da cruz. O caminho da cruz. Por isso que você vê essas colocações aqui, 4 colocações. 4 colocações fala do vaso. E 4 colocações fala daquele que está dentro do vaso. Aquele que está dentro. Olha que maravilhoso que diz aí. Por isso é o propósito divino do sofrimento. Por que Deus me leva a sofrer? Porque é um tesouro de valor imensurável, insubstituível, eterno dentro de nós. Esse tesouro precisa ser mostrado. Ele precisa brilhar. Por isso que você não pode pegar uma lâmpada e pôr embaixo da mesa. Você põe a luz lá em cima. Primeiro que você se identifica. Quem é você? Eu sou um cristão. Quantos cristãos 007 que estão tudo escondido? Eu sou um cristão. Mas não adianta você falar que é um cristão. Hoje nós falamos que o Brasil tem 40, 50 milhões de evangélicos, o país mais corrupto que tem. E partindo dentro da igreja. Não, irmãos. Nós fomos chamados para refletir a luz como filhos da luz. Andando na luz, praticando a luz, praticando a verdade. Andando em honestidade, em santificação, em consagração a Deus. Como Deus quer se revelar para mim e para você, Ele revela através do seu Filho. E agora o seu Filho está dentro de nós, que é a vida e a luz. E como que Deus faz isso em relação a Cristo agora dentro de nós? Olha aqui o versículo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a vida celestial nos vasos de barro, amados irmãos, em nós. Deus coloca o seu mais rico e precioso tesouro, que é o seu Filho, e coloca dentro dos filhos de Deus. E aquele que não tem a Cristo não tem a vida. A palavra de Deus é clara. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. Agora não é nós só em Cristo, na morte, na cruz, na ressurreição, agora é Cristo em nós. Esperança da glória. Então o tesouro celestial de Deus, que é seu Filho, agora vive em nós. É dentro. Jesus diz assim, ó, o Espírito Santo está convosco e estará em vós. Esse em é dentro. Como é que essa maravilhosa graça de termos Cristo em nós, no nosso espírito, vai vencer as rejeições e as oposições da nossa alma? Deus vai tratar comigo, com você. E a esse tratamento, amados irmãos, há um propósito eterno para comigo e para com você. E ele diz aqui, olha lá, em tudo nós somos atribulados. Quem é atribulado? O vaso? Não, é o vaso. Nós somos atribulados, é um contraste.
Atribulados quer dizer afligidos, sob pressões, angustiados. Traz a ideia de comprimir lugar apertado. Quem que não sente-se apertado nesse caminhar? A opressão, a pressão interna e externa, meus irmãos. Para que nós desistamos, para que nós deixamos de amar a Cristo, para que nós joguemos a palavra de Deus fora. Mas Ele vai dizer para mim e para você: somos atribulados, porém não angustiados. Angustiados, amados irmãos, é trazer a ideia de cumprir lugar apertado. Sim, a tribulação é uma prova externa, a angústia é um sofrimento interno. Você pode ver quando você está angustiado, você sente um aperto no peito. Parece que não consegue respirar. Aquilo está sufocando lá dentro, é uma angústia. A tribulação traz angústia para mim e para você. Contudo, Deus nos assiste, não deixando-nos sucumbir diante de tantas adversidades. E o que ele diz aqui o texto? Porém não angustiar. Está vendo o contraste entre o vaso e quem está lá dentro? Ele continua o texto. Perplexos, mas não desanimados. Versículo 8. Perplexo é estar o quê? Em dúvida. Está em dúvida. Fica perplexo, fica abismado de ver aquela circunstância. Mas ele diz assim, não desanimado, desanimado é estar completamente perplexo, um desespero, sem esperança. Mas ele fala, não, se está perplexo, mas não desanimados, não desesperados. Porque nós temos a presença de Cristo em nós. Então o que nós devemos olhar, para nós ou para Cristo? O irmão acabou de ler Hebreus. Aquele capítulo, versículo 1, 12, de 1 a 3, tem 3 coisas que ele diz ali, amados irmãos. Desembaraçando, fixando os olhos e considerando Cristo. Desembarace de todo o peso e pecado e corra. Correr como? Olha para Cristo. Você é um vaso frágil, olhe para Cristo. Em tudo nós somos abalados. Sim, amados irmãos, não somos destruídos. Porque quem está em nós é maior do que nós mesmos e de qualquer provação que nós podemos ter. Mas ele continua. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguido, caçado por seus adversários. Desamparado, amados irmãos, é desertar, abandonar alguém em dificuldade. Quer dizer, não desesperados. A ponto de fazer o quê? Vou desertar, vou abandonar, não vou mais. O que mais nós fazemos? Estou triste, alguém fez alguma coisa para mim. Não vou congregar, não vou. Isso é o vaso. Porque quem está aí dentro de nós, ele vai dizer assim, não desamparado, eu estou com você. Olha o quarto. Abatido, mas não destruído. Abatido é lançar para baixo, derrubar verdadeiramente. Quem aqui não sente muitas vezes abatido, parece estar para baixo, derrubado? O Salmo 40, Isaías 40 fala assim, os jovens se cansam nesse caminhar e sentem-se abatidos. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, sobe como águia. Mas irmãos, quando nós olhamos nosso abatimento, nós vamos afundando. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele nos consola, Ele nos ajusta nesse caminhar. Destruído, é destruir e perecer. Quem disse que o Filho de Deus vai ser destruído e perecer? Quem? Ninguém, amados irmãos. Ninguém vai fazer isso. Agora vamos entrar aqui no versículo 7 até o versículo 12. Como que Deus opera então aqui? Diante dessa circunstância aqui, amados irmãos, é o trabalho da cruz. Para que nós não confiemos em nós mesmos, mas confiemos naquele, amados irmãos, que ressuscita os mortos. Não foi isso que Paulo diz em 2 Coríntios 1, versículo 9? Por que daquelas todas tribulações? Ele disse, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido a sua grande bondade, Ele é o Deus de toda consolação. Consolar por quê? Nas tribulações. E Paulo vai dizer assim, olha, nós chegamos ao ponto de estar morrendo.
para que nós não confiemos em nós mesmos, mas confiemos naquele que ressuscita dos mortos. Você quer conhecer o poder de Deus? É a ressurreição de Jesus. Por isso ele faz essa colocação aqui, todas elas aqui, amados irmãos, ele faz essa colocação do vaso, esse vaso de barro, não há suficiência, mas no tesouro celestial há toda a suficiência para mim e para você, porque esse vaso vai deixando de confiar nele mesmo, mas confia no Senhor. Esse texto, você pode pegar um texto que faz o complemento maravilhoso, para você entender. Ele diz assim, perseguindo, porém não destruído, levando, quando? Sempre. Aí você vai pegar o texto que vai explicar esse texto. Lucas 9, 23 diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o vaso, tome a sua cruz, local de morte, quando? Dia a dia. E me siga. Amados irmãos, não há testemunho, não há bom perfume, se nós não estivermos sendo trabalhados pela cruz. É interessante que muitos expositores, eles falam de todo o relacionamento, uma série de coisas conjugal bíblico, são verdades. Mas como é que você vai ter isso? Você tem que pagar um preço. Tem que negar você. Por que não há reconciliação? Porque você não quer negar. Negue você. Mas não quer. O vaso de barro é muito egoísta, é egocêntrico, é orgulhoso, é arrogante. Por isso que a pessoa fala assim, eu nunca vou te perdoar. Esse vaso nunca vai perdoar mesmo. Mas a excelência do poder de Deus que está em nós, a vida de Cristo, a luz, perdoa. E ele faz essa caminhada. Então o vaso de barro que contém o tesouro é opaco. Se olha para o vaso de barro, você vê opaco. Como é que vai mostrar Cristo? Você tem que quebrar o vaso. Se olha a vida de Maria, você tem que ler Marcos 14, vai explicar sobre isso. A irmã de Marta. Você tem que ler Lucas 10, João capítulo 11, 12 e Marcos 14. Marcos 14 vai dizer que Maria, ela jogou aquele vaso dela, aquele conteúdo do vaso de alabastro, né, na cabeça de Jesus. Mas a primeira coisa que ela fez, está lá em Marcos 14, ela quebrou o vaso. Como é que vai sair o perfume se o vaso está fechado? Tem que quebrar. E esse é o caminho do quebrantamento. E nós não queremos. Amados irmãos, sem quebrantamento do vaso, não há expressão de Cristo. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu gostaria de fazer, não vou fazer. Porque Cristo está em mim. Eu vou fazer o que Cristo disse. Isso é negar você. E você ficar com a vontade de Cristo. Quer dizer, outro texto que complementa isso aí maravilhoso, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É sua vontade. É seu caráter. É sua humildade. É sua renúncia. Servo, escravo, morte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, tereis descanso para vossas almas. Amados irmãos, nossas almas atribuladas, ela tem um conflito, porque nós estamos entre o conflito da vontade de Deus, nossa vontade, da mente de Cristo e a nossa mente, do coração de Cristo, do nosso coração. A fonte de tudo, amados irmãos, é no coração, não é da mente, é no coração. E determina, Provérbios 14 diz assim, guarda teu coração, que ele é fonte de vida. Mas o nosso coração ele é misturado, nosso coração é contaminado pela nossa mente, pelas coisas exteriores, e nós não ouvimos a Deus.
Olha o que diz Hebreus capítulo 3. Hoje, se ouvirem minha voz, não endureçais vossos corações. Está falando para quem? Está falando para nós. Lá estava falando para o povo de Deus. Não está falando para o incrédulo. O incrédulo está com o coração duro e pronto. Nós, a Bíblia diz que Deus tiraria nosso coração de pedra, colocaria um coração de carne, e lá colocaria o seu espírito e nós iríamos obedecer. E nós iríamos ter vergonha do pecado. Está lá, Ezequiel 36. Então Deus deu, amados irmãos, e derramou o seu amor em nossos corações. Mas nós temos uma natureza terrena ainda, a natureza do pecado, aquela briga entre a natureza celestial e a natureza terrena. Cristo, é o esplendor do conhecimento de Cristo, não poderá resplandecer em mim e você. Você pode conhecer tudo da Bíblia, você pode estudar tudo, ser PhD em Cristo. Você pode pregar tudo sobre Cristo, mas se você não ser quebrado, você não pode exalar o bom perfume de Cristo. Não pode. É nós que queremos aparecer. Foi eu que fiz, eu que estou fazendo, sou eu, sou insubstituível. Ah, irmãos, isso é o vaso de barro. A única pessoa que é insubstituível é Cristo. O vaso de barro, que contém o tesouro, manifestará a luz dentro dele. O serviço não poderá sair, o potencial está lá. Não está em nós mesmos, não está no vaso, está dentro do vaso. Por isso, outra colocação que você vai somando na Bíblia, que está falando a mesma coisa. João, capítulo 3, versículo 30, falou assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Como é que nós vamos diminuindo? Sendo quebrado, amados irmãos. E Cristo. Por isso que Deus vai quebrando. Quantos Deus quebrou? E Deus continua quebrando. Ele quebrou Jacó, ele quebrou Jó, ele quebrou Paulo. E ele está quebrando eu e você. Só que nós resistimos às mãos amorosas de Deus, que nos quebra com compaixão e com graça, mas não tem outro jeito. De modo que em cada irmão e irmã, o potencial do ministério está lá, do serviço está lá. Mas sendo vaso de barro, nós podemos impedir o serviço de sair. Por isso que nós somos assim, entendemos o corpo de Cristo. Quem vai lá? Não, põe aquele irmão lá que vai lá. Quem vai lá? Nós sempre delegamos, terceirizamos. Nós não falamos, não, você é sacerdote. Nós somos um reino de sacerdote, a Bíblia diz. Todos nós estamos dentro de um serviço. Se nós não estamos servindo, amados irmãos, alguma coisa está errada. Mas nós servimos em casa, servimos na assembleia, servimos no mundo. Para quê? Para a glória de Deus. Tudo envolve a glória de Cristo. Não é para nós. Não é para as pessoas falar, nossa, aquela família é bem ajustada. Bom, bem ajustado tem família aí que não são crentes, são muito mais bem ajustadas. Aparentemente. O que as pessoas querem ver é Cristo. E isso que Deus chama. Uma coisa é necessária. Então o vaso de barro precisa ser quebrado. Eu e você. A nossa arrogância precisa ser quebrada, porque por isso o segredo do serviço espiritual é o quebrantamento. É só parar para pensar um pouquinho. Por que marido e mulher tem tanto problema muitas vezes? Alguém não quer ser quebrado. Os dois vasos ficam brigando. De barro. Mas quando um quebranta, o que ele vai expressar? O caráter de Jesus. Você vence o mal com o bem. Qual é o bem? Cristo em nós. Mas nós ficamos numa guerra de vaso e vaso. Vaso e vaso é uma guerra carnal, não é espiritual. Lembre-se que o serviço é muito valioso diante de Deus, dentro do corpo de Cristo. Ninguém no corpo de Cristo é dispensável. Todos têm o seu valor. Todos. Cada um com suas funções.
Olha 1 Coríntios 12, aquela distribuição. Quem distribui é o Espírito Santo de Deus. Deus deu dons para que você exerça para a edificação do corpo de Cristo. Não é para você, para dizer que você faz isso, faz aquilo. Não, é para edificar o corpo de Cristo, para você abençoar o corpo de Cristo, para você abençoar as pessoas. É para isso. Agora, sem pagar um alto preço, ele custa a nossa vida, ele custa mortificar a nossa carne. E aí que está o problema, vai custar. A nossa tendência é preservar o vaso de barro. Não, eu não quero. Eu me quebrar? Não, isso vai me doer. Eu agir desse jeito, mas vai contrariar todo mundo vai ficar bravo comigo. Não, irmãos. Ainda, por isso que nós estamos estudando Gênesis. Não entramos em Gênesis ainda. E nós vamos ainda mais uma vez não entrar em Gênesis. Enquanto eu e você nos aprendemos que nesse cosmos existe um Senhor, que chama o Senhor Salvador Jesus Cristo. Amá-lo, conhecê-lo, é o segredo da vida cristã. Conhecê-lo experimentalmente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um crescimento espiritual. Isso quer dizer o quê? O vaso está sendo quebrado. E a excelência do poder de Cristo está sendo manifesta. Esse vaso precisa ser quebrado. Se amamos a Deus e queremos servi-lo, como fazemos isso? Muita gente pergunta, então estude mais, ore mais e busque mais. Está tudo certo, não está errado, mas quebre mais. Porque todo conhecimento bíblico meu é seu. Se não for o vaso de barro quebrado, vai ficar no nosso intelecto. Não chega ao nosso coração. Não há experiência. Não há experiência. Não há realidade espiritual em nossas vidas. De realmente amar a esposa, servir o marido, amar os filhos amando os pais. Todos esses aspectos práticos da vida celestial. Mas, irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, a gente fica muito feliz de ver mães e pais que vão na escola e se posicionam. Isso aqui nós não aceitamos, isso nós não aceitamos. Por que você não aceita? Porque amamos ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Posicione, irmãos. Presta atenção. A fé honra a Deus. Deus honra a fé. Deus diz assim, o meu justo viverá da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Cremos, nós agradamos a Deus, honramos a Deus. E Deus está nessa comigo. Se você coloca Deus na frente, Ele é sua retaguarda. Mas se você não coloca Deus na frente, você não tem retaguarda. Porque Deus é retaguarda de tudo que está na sua mente, no seu propósito, aquilo que agrada a Deus, aquele que dignifica o nosso Senhor. Deus está nessa. Aquilo, amados irmãos, que não confere para agradar a Deus, Deus não está nessa. Será que nós entendemos daí? O vaso precisa ser quebrado, a glória própria, a vontade própria, o poder do vaso, o nosso ego precisa ser quebrado. E isso dói, mas traz a glória para Deus. Mas traz descanso para a nossa alma. Quando nós somos quebrados, entendemos isso, estamos comunicando a nós mesmos e não Cristo. O que nós temos que comunicar é Cristo, não somos a nós mesmos. Por isso ele diz assim, olha, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Não é a morte de Jesus, a morte de Jesus é a morte de Jesus. O morrer de Jesus. Jesus morreu, amados irmãos. Ele renunciou. Ele se humilhou. Foi obediente, foi servo e servo de cruz. Olha a vida de Jesus. Jesus poderia fazer muita coisa. Ele podia usar muita coisa, mas não fez. Porque ele tinha um só objetivo, glorificar ao Pai. E ele dizia, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade de Deus. E cumprir daquilo que foi chamado. Esse é a obediência ao Senhor.
E ele diz assim: no meu corpo morrer Jesus. Para quê? Qual o propósito? Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse é o preço a pagar. Essa vida é a vida de ressurreição. É aquela vida de Romanos 6:5. Em novidade de vida. Estamos com Cristo em novidade de vida. A vida de ressurreição. Uma nova vida em Cristo Jesus. Mas nós estamos dando a nós mesmos, as pessoas, isso não é ministério, não é serviço, é a nossa tendência natural, é apresentar nós mesmos. Quem é você? Por isso que você vai ver, quando as pessoas vão apresentar um preletor, qualquer coisa, ele vai fazer um monte de colocações sobre aquela pessoa, é o vaso. Olha o que ele é. Ele é doutor nisso, pegada nisso, aquela coisa toda, é o vaso. Ele não é nada. O que ele é? Um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Pela graça e misericórdia de Deus ele foi salvo. Por isso Paulo fala assim, dos pecadores eu sou o principal. Olha aí, olha a diferença hoje, amados irmãos. E John Newton, escreveu Amazing Grace, a graça maravilhosa. Ele vai dizer, para um grande pecador no final da vida, para um grande pecador como eu tenho um grande Salvador. Quebrado. Um homem quebrado. Está vendo, amados irmãos, o vaso de barro quebrado, como esse vaso de barro pode ser quebrado, amados irmãos? Deus quebra o vaso através das tribulações, das angústias, da soberania de Deus, através da palavra de Deus, através de um irmão que traz uma exortação para outro irmão, recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, que é poderosa para salvar a nossa alma e nos lavar da nossa imundícia, da nossa alma doente. Não se trata você tentar quebrar a si mesmo, agora não, eu vou me quebrantar, não. Mas irmãos, como nós não entendemos os papéis dentro de casa, é um grande problema familiar hoje. Porque o homem não quer se quebrar, ele ser autoridade dentro de casa, sem autoritarismo. A mulher não quer submeter ao marido. Aí você vê de ser casais que cada vez estão mais crescendo espiritualmente, eles estão se separando. Mas antes de Deus possa fazer isso, há algo que nós precisamos fazer, amados irmãos. E o que nós devemos fazer? Levando no meu corpo o morrer de Jesus, sempre, para que a vida de Cristo se manifeste. Vamos voltar atrás, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A sua cruz não é seu marido, não é sua esposa, não é seu vizinho. A sua cruz é você, é para você, é para mim. Mas nós queremos, amados irmãos, caminhar desse jeito, nós precisamos nos oferecer a Deus. Romanos 12 diz assim, rogo, pois, irmãos, que ofereceis vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. É oferecer, é voluntário. E sabe o que é isso? Sacrifício, amados irmãos, é entregar. Depois vai dizer assim, olha, então é renúncia da nossa vontade. A vontade minha é não sofrer, não quebrar o vaso, a vontade de Deus é quebrar o vaso. Senhor, eu pago o preço, quebra. A nossa irmã lá, Maria Luísa, ela orava assim, Senhor, quebra-me. Aí Deus começou a quebrar o braço, quebrou não sei o quê. Ela falou, Senhor, por favor, não continua quebrando não. Vai ver nossa irmã, a esperança dela é em Cristo Jesus. Irmãos, não há crescimento espiritual sem quebrantamento. Nós precisamos ser quebrados. E isso é o caminho da cruz. Cruz não é outra pessoa. A cruz, levar a cruz, a sua cruz, porque Jesus já levou a dele. Estou disposto a ser rasgado, quebrado, a morrer. Faça isso, Senhor, por tua causa. Será que nós estamos pagar o preço? Ah, mas irmãos,
Quando nós entregarmos a nossa vida para Ele com esse fim, nós vamos ver. Sabe o que é, meus irmãos? Para mim o morrer, para você o viver. Eu estou morrendo para mim mesmo, mas a vida de Cristo está se manifestando. Você lembra Gideão, irmãos? Como é que eles venceram? Pega um vaso de barro e lá coloca o quê? Uma tocha. Fogo. Essa tocha está em nós. Jesus Cristo. Então, quando chegar lá, o que vocês vão fazer? Quebra o vaso. E levanta a tocha. Sabe o que aconteceu? Ficaram cegos. Perderam a batalha. Nós temos sido derrotados porque nós estamos levando o vaso e não a tocha. A tocha está em nós. É a presença do Espírito Santo em nós, em nossos corações. É a disciplina do Espírito Santo. O que Deus está fazendo, amados irmãos? Ele faz essa colocação aqui. Porque nós, 11, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele diz assim, de modo que em nós opera a morte. Em nós o quê? No nosso corpo, no nosso vaso. Nós, mas em vós a vida. Quebra o vaso, o bom perfume. E sabe o que a Bíblia diz? Sempre iriam lembrar daquela mulher, daquela cena. Estavam os discípulos todos ali, nenhum quebrado. Mas estava ali Marta e Maria. Maria, aquela mulher, que é um simbolismo de Betânia, que é a casa de Deus, a igreja de Cristo. Ela quebra aquele vaso do modo voluntário. E ela derrama sobre Jesus. Toda aquela casa encheu do bom perfume. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou me quebrando todinho. Estou quebrada para ti, Senhor. Para que o bom perfume que está em mim seja exalado. E todos possam cheirar o bom perfume de Cristo. Mas, irmãos, muitas vezes o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, ou com quem nós convivemos, tem cheirado um cheiro ruim. Não é um cheiro gostoso. É o cheiro do barro. Porque o odor de Cristo, o bom perfume de Cristo é agradável. O bom perfume de Cristo edifica, restaura, perdoa, tem esperança, reconcilia. O bom perfume de Cristo é humilde e é manso e traz descanso para nossas almas. Esse é o nosso Senhor, levando sempre o morrer, amados irmãos. Quando eu e você devemos levar? Sempre. Sempre. Não é um dia ou outro. Todos os dias. O vaso vai querer viver. E nós temos que pagar o preço. Senhor, me quebra. Custe o que custar. E eu pagarei o preço. Nós estamos disponíveis a isso, amados irmãos? Afinal de conta, qual a aplicação de tudo isso para nossas vidas? Não há um testemunho verdadeiro se o vaso não estiver sendo quebrado. O que nós falamos não tem eco se aquilo que nós fazemos não condiz com a vida de Cristo. Mas Deus quer que eu e você sejamos um testemunho vivo do seu Filho. E o que Ele quer fazer comigo e com você? Ele quer quebrar eu e você. Por que Ele quer quebrar? Porque Ele vê aquele vaso, olha, esse vaso aqui não está bom. Jeremias 18. Aí Ele pega outro barro e começa a colocar sua mão naquele vaso. E Ele vai moldando o vaso de acordo com a mente dele. Não com a mente do oleiro, com a mente de Deus. E o vaso que Ele está moldando com a mente de Deus, o que tem lá dentro? Seu filho. É um vaso que está sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus.
Isso. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Qual o propósito? Antemão, Deus já nos escolheu para nós sermos conformes à imagem do seu Filho e ele ser primogênito entre muitos irmãos. É o vaso sendo tratado e Deus quer tratar comigo e com você. Nós precisamos ser curados, amados irmãos. Nossas almas doentes precisam ser curadas e Deus quer nos curar. Vivemos muitas vezes um relacionamento conjugal terrível. Relacionamento com nossos filhos, com a assembleia. Por causa do quê? O vaso. Você está querendo relacionar-se com vaso, não funciona. É Cristo com Cristo em nós. Esperança da glória. Não tem jeito, amados irmãos. Nós somos celestiais. O celestial habita em nós. E Deus, Ele não admite nada que não seja celestial em nossas vidas, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele seja louvado, engrandecido, irmãos. Se Deus permitir, esse próximo domingo, irmãos, Juarez estará conosco sábado. Aí num outro sábado, se Deus permitir, nós vamos entrar na última parte, que é do 15 até o 18. E leiam, estudem o texto. E nós vamos entrar do 18 até, do 15 ao 18, e vamos entrar do capítulo 5 até o versículo 6. Porque ali é uma sequência, você não pode interromper aquilo dali. Então que Deus seja louvado, engrandecido. E nós agradecemos a Deus por estarmos aqui juntos, amados irmãos. E se alguma coisa não foi aquele que Deus queria, que Deus nos perdoe. Deus nos perdoe. Nós não queremos ofender o nosso Senhor. Só Ele, toda a honra, toda a glória. Vamos ficar em pé, vamos orar. Um irmão, uma irmã, ora em nome de Jesus.